Preparem-se para um mergulho profundo na obra da Clarice Lispector. Vamos explorar perto do coração selvagem. Mas já avisem, não é uma leitura fácil, daquelas para relaxar na rede. É verdade, a Clarice, ela nos leva para dentro da mente da Joana, a protagonista. E a narrativa, esqueça, não é linear. Prepare-se para uma viagem. É uma viagem fascinante, sem dúvida. E nesse mergulho vamos navegar por temas complexos, viu? A busca pela identidade, as nuances da experiência feminina, o poder e os limites da linguagem. E a eterna tensão entre o que a gente deseja e o que a sociedade espera da gente. Quem nunca se sentiu pressionado a se encaixar em algum molde? Ah, com certeza, essa pressão existe, né? E na obra da Clarice, essa busca por identidade, ela já aparece na infância da Joana, logo nas primeiras páginas. Exatamente. A Clarice, ela descreve a Joana como uma criança muito curiosa, conectada com a natureza, sabe? Questionando tudo ao redor. Lembra daquela cena da janela? Ah, sim, a Joana com a testa grudada no vidro, observando as galinhas e as minhocas no quintal do vizinho. É uma cena forte, né? A gente já vê ali a singularidade da Joana, essa forma diferente de enxergar o mundo. Uma visão, digamos, um pouco mórbida para uma criança, né? E essa singularidade, ela fica ainda mais evidente naquele poema que ela escreve, Eu e o Sol. Me marcou a forma como ela conecta as galinhas comendo as minhocas ao fato de ela não ter visto as minhocas. É simbólico demais. É, e o poema mostra bem essa forma não convencional que a Joana tem de ver o mundo. E também revela a dificuldade do pai dela em entendê-la. Parece que desde cedo ela já se sente sozinha, sabe? Isolada por ser diferente. É como se ela já sentisse essa desconexão, né? Entre o mundo interior dela e o mundo exterior. E essa sensação, ela só aumenta na adolescência. Sem dúvida. E é nessa fase que a Clarice apresenta a imagem do animal perfeito dentro da Joana, algo que atrai, mas que ao mesmo tempo a assusta. Nossa, que imagem forte, né? O que será que a Clarice quis dizer com isso? É uma metáfora poderosa, né? Nos faz pensar na força da natureza, nos instintos, na busca por liberdade. Mas também no medo, no conflito com as expectativas. Principalmente por ela ser mulher. É, essa dualidade, né? Querer agradar, mas ao mesmo tempo se rebelar contra as figuras de autoridade. A tia, por exemplo. Sim, a relação da Joana com a tia é bem complexa. A tia representa as normas sociais, tudo aquilo que a oprime. Mas ao mesmo tempo a Joana busca a aprovação dela. É como se ela quisesse a aprovação daquilo que a sufoca. E essa busca por aprovação, ela se manifesta de outras formas na vida adulta da Joana. Quando ela se casa e se torna mãe. Com certeza. Aí a Clarice explora as complexidades da experiência feminina. A Joana, ela cumpre os papéis tradicionais, esposa, mãe. Mas por dentro ela sente um vazio, uma desconexão. E essa desconexão a leva a ter um caso com um professor, né? Rompendo com a narrativa esperada por uma mulher daquela época. Lembra daquela frase? Mais criança agora do que quando era criança. Como se os papéis sociais a forçassem a reprimir quem ela realmente é. Uma frase forte, né? Que nos faz pensar na fluidez do tempo, da memória, e como algumas experiências podem nos fazer sentir que estamos regredindo em vez de avançar. E essa regressão, esse conflito entre quem ela é e quem esperam que ela seja, será que isso explica essa busca constante por significado, por autoconhecimento? Acredito que sim. A Joana, ela luta para expressar o que sente, o que pensa. Como se as palavras não fossem suficientes. É como se ela estivesse presa num labirinto de palavras. Buscando uma saída, né? Uma forma de se comunicar. E essa dificuldade de se expressar, de encontrar as palavras certas, é algo que, com certeza, muita gente que está nos ouvindo se identifica. Sem dúvida. Quem nunca se sentiu frustrado por não conseguir traduzir em palavras a intensidade dos próprios sentimentos? É verdade. E essa busca por autenticidade, por romper com as convenções, ela fica ainda mais evidente no encontro da Joana com aquela mulher deficiente mental. Verdade. Um momento crucial do romance, né? Essa mulher que a sociedade considera inferior acaba desafiando as ideias preconcebidas da Joana sobre inteligência e autoconsciência. É como se na simplicidade dela essa mulher tivesse uma clareza, uma autenticidade que a Joana tanto busca. Exato, ela questiona tudo aquilo que a Joana acredita, né? O que é ser normal, o que é ser inteligente. A Clarice nos convida a repensar essas categorias, a olhar para o outro com mais empatia, com menos julgamento. E essa desconstrução, essa busca por significado, elas continuam até o final do livro. Que, aliás, é um final ambíguo, né? Que deixa a gente com mais perguntas do que respostas. É, a ambiguidade faz parte da obra da Clarice. Os momentos finais da Joana, com aquela imagem dela submersa, eles podem ser interpretados de várias maneiras, né? Para a perda de si mesma. Um renascimento. Ou até um retorno a esse estado primal que ela tanto buscava, né? E a estrutura do romance, que termina onde começou, sugere que a busca por si mesma é um processo contínuo, né? Sem fim. A jornada de autodescoberta, como a da Joana, ela é uma espiral, cheia de altos e baixos, sem respostas fáceis. Uma mensagem poderosa, né? A Clarice nos mostra que a vida ela não é linear, que não existe um destino final,
mas sim um constante aprendizado, uma busca incessante por quem a gente realmente é. E essa jornada, né, como a gente viu, é cheia de altos e baixos. Perto do Coração Selvagem é um livro que marca a gente, que fica na cabeça. O que te impactou na leitura? O que te marcou? Muita coisa me impressionou, viu? Mas o que mais me tocou foi a coragem da Clarice. De explorar temas como o desejo feminino, a luta por autonomia, né? Principalmente dentro do casamento, da maternidade. Em 1943, imagina, isso era revolucionário. A obra da Clarice, mesmo escrita há tanto tempo, né, ela ainda ressoa com força hoje em dia. E ela não romantiza a experiência da Joana, né? Ela mostra os lados mais obscuros, a raiva, a frustração, a violência, tanto nos pensamentos quanto nas ações. Exato. A Clarice, ela não tem medo de mostrar a complexidade do ser humano, né? De mergulhar nos sentimentos, mesmo os mais dolorosos. E ela faz isso de uma forma tão crua, tão visceral, que é impossível a gente ficar indiferente. Lembra daquela cena da visita da Joana à casa da tia, perto do mar? Nossa, aquela cena é quase um pesadelo, né? Tão vívida, tão sufocante. O vento, a areia, o calor. É como se a natureza refletisse o turbilhão que a Joana tá sentindo, né? E logo depois ela recebe a notícia da morte do pai. É totalmente inesperado, né? E a reação dela é tão contida, quase fria. Parece que ela processa a informação, mas não sente o peso da perda. Talvez tenha a ver com a dificuldade da Joana de lidar com as próprias emoções. É como se ela tivesse construído, sei lá, muros ao redor do coração, né? Para se proteger, mas que, ao mesmo tempo, impedem ela de viver plenamente. Esses muros parecem se fortalecer ainda mais na relação dela com Otávio, né? Uma relação conturbada. Sim, o relacionamento deles é fascinante porque é cheio de contradições. Eles se atraem, mas lá no fundo eles não se entendem. Aquela cena em que o Otávio confessa que não sonhou com ela, nossa, aquilo me marcou muito, sabe? É como se fosse a rejeição definitiva. Um sinal de que eles não estão conectados de verdade. É de partir o coração, né? A cena mostra a desconexão entre eles. O Otávio, ele representa um jeito de ser mais convencional, até superficial. Enquanto a Joana, ela busca algo mais profundo, mais autêntico. E o caso dela com o professor pode ser visto como mais uma tentativa de romper com essas amarras, né? De se libertar. Com certeza. É um ato de rebeldia, mas, ao mesmo tempo, uma busca por conexão, por autoconhecimento. Você lembra às vezes que ela chora na sala dele. Sim, é de partir o coração. Ela quer algo que ele não pode dar. Ele tenta confortá-la, mas não entende a dor dela, né? Ele representa um mundo intelectual, um mundo que a atrai, mas que não a satisfaz totalmente. Não basta pensar sobre a vida, ela precisa sentir, experimentar. É como se ela estivesse buscando, sei lá, uma experiência que transcendesse o intelecto, que é conectar-se com algo maior. E essa busca a leva a confrontar a Lídia, amante do Otávio. Nossa, que cena forte! Duas mulheres ligadas ao mesmo homem, mas tão diferentes. De um lado, a Lídia, a imagem da feminilidade tradicional, calma, submissa, focada em construir uma família. E do outro, a Joana, essa força questionadora que desafia as regras. Um choque de mundos, né? E a reação delas é o que torna a cena tão interessante. A Lídia, no começo, ela se magoa com a franqueza da Joana. Mas também demonstra compaixão. É como se ela visse a Joana como, sei lá, uma alma perdida, sabe? Incapaz de encontrar felicidade nos caminhos tradicionais. E a Joana, por trás da rebeldia, parece invejar a estabilidade, a serenidade da Lídia. É verdade. É como se ela admirasse a força da Lídia mesmo rejeitando o caminho que ela escolheu. A interação entre elas é complexa. Vai além da inveja. Ambas buscam realização, mas as jornadas são completamente diferentes. E a jornada da Joana a leva para lugares sombrios. Aquele encontro com o homem que a segue é perturbador, né? Sim, a Clarice cria uma atmosfera de perigo. A gente sente que a Joana está caminhando para algo desconhecido, possivelmente destrutivo. É como se ela estivesse, sei lá, flertando com o perigo, né? Testando os limites. Isso nos leva de volta ao Coração Selvagem, né? Essa força que a impulsiona em direção a experiências que a fascinam e a aterrorizam ao mesmo tempo. E o livro termina com ela à beira de algo novo, transformador, mas sem revelar o que a espera. Essa é a genialidade da Clarice, né? Ela nos deixa com essa sensação de possibilidade, com a certeza de que a jornada da Joana está longe de terminar. Mas, ao mesmo tempo, ela nos instiga a buscar nossas próprias respostas. Afinal, o que nos move? O que a gente busca? Quais são nossos medos, nossos desejos? Adriano, no final do livro parece que tá saltando de um precipício, né? Sem saber o que vai encontrar lá embaixo. E a gente como leitor fica suspenso, sem saber qual vai ser o destino dela. Essa é a beleza da obra da Clarice, né? Ela não dá respostas prontas. Perto do Coração Selvagem é um livro que nos deixa pensando, sabe? Cheio de perguntas. Sobre identidade, liberdade, a busca por sentido, né?
num mundo que às vezes parece tão caótico, tão opressor. A Clarice nos leva a refletir sobre como a gente lida com os nossos próprios corações selvagens, com essa força, esse instinto que a gente tem dentro da gente. Exato. A Clarice, ela nos convida a olhar para dentro, né? A encarar nossos medos, nossos desejos, a questionar as regras, as normas, a buscar autenticidade, mesmo que isso signifique romper com as expectativas. E agora, pensando na obra como um todo, me parece interessante a gente analisar perto do Coração Selvagem sob uma perspectiva feminista, né? Será que a gente pode considerar esse livro um romance feminista, mesmo tendo sido escrito bem antes do movimento feminista moderno? É uma pergunta intrigante. A Joana, sem dúvida, é uma personagem feminina, complexa, subversiva. Ela desafia as expectativas o tempo todo, né? Se recusa a ser definida pelos papéis tradicionais de esposa, de mãe. A jornada dela é justamente essa, né? Romper com as amarras, elas podem ser internas, elas podem ser externas, trilhar o próprio caminho. Ela não tem medo de abraçar os desejos dela, mesmo aqueles considerados tabus, inapropriados para uma mulher. A Clarice mostra a Joana sem filtros, né? Com toda a intensidade, a sexualidade, a raiva, as imperfeições. E essa autenticidade, essa coragem de ser ela mesma, é o que a torna tão fascinante, tão inspiradora. E essa busca, né, por autoconhecimento, por liberdade, é algo que vai além do tempo, do espaço. A obra da Clarice, ela continua a nos tocar, a nos provocar, a nos fazer questionar o mundo e a nós mesmos. Sem dúvida, Perto do Coração Selvagem é um convite à reflexão, é um mergulho profundo na alma humana, é um livro que nos transforma, que deixa marcas, que nos faz repensar a vida, a nossa própria existência. É isso. E se você se interessou pela obra da Clarice, fica aqui o convite para você explorar os outros livros dela. Cada um deles é uma viagem única, inesquecível pela mente humana. E que, ao longo dessa jornada, você possa se perguntar o que significa viver perto do coração selvagem? O que te move? Quais são seus sonhos, seus medos, suas paixões? A gente possa, como a Joana, ter a coragem de buscar autenticidade, de viver com intensidade, de abraçar a vida em toda a sua complexidade. E que essa busca, essa jornada, nos leve para um lugar de mais liberdade, de mais consciência, de mais amor. Até a próxima e continue mergulhando.